Algumas pessoas me perguntaram do vídeo anterior o que é o efeito Werther. E eu venho aqui para esclarecer esse mistério da humanidade. O que é o efeito Werther? O efeito Werther é algo que eu vou esmiuçar ao longo desse vídeo. Fica até o final para você entender um pouquinho como isso interferiu na história humana e como isso já ajudou várias pessoas a cometer o ato que não se deve ser dito nas redes sociais. E por que não deve ser dito? Sofre influência do efeito Werther. Vamos lá. A história do jovem Werther é uma história escrita pelo escritor Johann Goethe, que fala sobre um jovem que mudou toda a percepção europeia há 200 anos atrás. Esse jovem procurou viver um amor com intensidade, ele teve um amor platônico e nesse amor ele não conseguiu ter a tão sonhada amada. E esse livro acabou influenciando os jovens da Europa na época, o que trouxe consequências para os nossos dias atuais, principalmente criando tabus para o jornalismo, a forma de comunicação sobre o autoextermínio e principalmente a situação de como os governos tiveram a percepção sobre a divulgação dos dados sobre suicídio. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem como esse caso mudou a história. O sofrimento do jovem Werther de Goethe, ele elenca uma história de 200 anos atrás que se tornou extremamente popular entre os jovens europeus por copiar o estilo do jovem Werther, né? E principalmente com o fechamento da história que deu margem para nós pensarmos principalmente como o pensamento de autoextermínio pode ser copiado. Werther não conseguiu vivenciar um amor impossível e, devido disso, começa a pensar em tirar sua vida. Quando Werther tem tal ato, o suicídio explode na Europa há 200 anos atrás. O que fez que a gente refletisse e se preocupasse com a forma em que a gente noticia processos de tirar a própria vida das pessoas. Então, é necessário tomar esse cuidado para a notificação não cair numa situação em que os jovens ou outras pessoas que estão com esse tipo de pensamento ou não estão muito bem com as suas questões de saúde mental, possam repetir tal evento. O sofrimento do jovem Werther continua influenciando um comportamento que muitas das vezes é tabu para nós, que é a questão do coping suicide. O que é o coping suicide? A gente começa a entender que o suicídio ele tem comportamentos que podem ser copiados a partir do desleixo ou descuido com a questão da maneira como é noticiado. Então a gente sofre algumas influências e esses comportamentos, sempre quando ocorrem, trazem consequências sociais. Então, quero deixar para vocês que estão aqui acompanhando o vídeo 3 séries que falaram claramente sobre o suicídio e que deveriam ter tido um pouco mais de cautela pela questão do coping. Então, vou falar sobre 2 séries que ficaram muito popular sobre a questão do coping suicide, né? A primeira delas é 30 Reasons for Why, que é uma série da Netflix que ficou muito popular sobre a incidência do suicídio
e falou do suicídio de uma maneira muito descompromissada, de uma forma a construir uma narrativa ou uma glorificação sobre o processo de se matar. Então, essa série trouxe consequências sociais severas, no qual, no mês do seu lançamento, ela trouxe a expressiva capacidade de aumentar o status de suicídio em 28,9% a partir do momento que ela estava sendo apresentada. E uma outra série também que deve ter cautela fala sobre as vantagens de ser invisível. Essa série, ela não aborda tão diretamente a questão do suicídio, mas leva à percepção de gatilhos dolorosos, como o personagem vivencia as suas dores, e os jovens se identificam com esse processo. Então é muito importante ter essa percepção, porque toda vez que é noticiado questões de suicídio, por exemplo, mais antigo um pouco, a Marilyn Monroe, quando ela cometeu tal ato, houve um aumento expressivo de 18,9% de índice de suicídio. Outros mais modernos, que também acabaram tirando a própria vida, que é o Chester Bennington e o Robin Williams, foram fatos muito chocantes que corroboraram também esse fato. Então é muito importante a gente ter cuidado na hora de noticiar tais situações, mas tomar muito mais cautela sobre o não falar sobre tal ato. O não falar, muitas das vezes, tem causado dor e sofrimento para famílias que sofreram ou sofrem com tentativas de autoextermínio. Com o passar do tempo, os pesquisadores da OMS começaram a entender situações que criaram tais eventos de coping suicide, que foram oriundos e influenciados pelo sofrimento do jovem Werther, né? Então, a partir do momento que foram se estudando cada vez mais sobre comportamentos suicidas, os pesquisadores adotaram 3 estratégias que são fundamentais para a gente ter esse cuidado na hora de falar. A primeira delas, evitar detalhar os métodos. Muitas das vezes, quando as pessoas cometem tais atos, as pessoas ficam perguntando qual a maneira, qual a forma, como aconteceu, e isso tem trazido uma situação que pode se reverberar como um aumento. Segunda situação, não normalizar a tragédia do suicídio. O suicídio é o último ato da dor humana e todas as vezes que isso ocorre é extremamente chocante para a pessoa que faz, como para as pessoas que ficam. Muitas das vezes o suicida não quer morrer, ele quer acabar com a dor. Então é importante não aumentar a dor daqueles que ficam. E a terceira situação, focar na prevenção e no apoio. Muitas das vezes, devido a não se falar sobre o suicídio, como é exemplificado pelo caso Werther, que é um caso de 200 anos atrás, vai trazer consequências hoje mais severas do que simplesmente falar sobre. Então é fundamental não divulgar os métodos, é fundamental não banalizar a tragédia e muitas das vezes focar em formas de prevenir que tais atos aconteçam. Porque a maneira despreocupada como se fala sobre o suicídio pode, muitas das vezes, interferir em seu aumento. O efeito Werther, o que ele tem para nos ensinar?
O efeito Werther tem para nos ensinar que a nossa maneira de contar histórias, de explicar as situações ou de trazer atos extremamente danosos de maneira despreocupada ou sem levar em consideração que outras pessoas também estão sofrendo daquela mesma mazela, é fundamental a gente ter sensibilidade e procurar orientar as pessoas para a necessidade de procurar profissionais como psicólogos, como psiquiatras, como padres, pastores, se esses forem pessoas de sua confiança. Mas o mais indicado que oriento aqui para vocês é procurar profissionais que trabalhem diretamente na área. Então, é extremamente importante e muito da responsabilidade da grande mídia explicar, mas não banalizar o ato horrível que é o tentar tirar a própria vida. Então, todas as formas que for falar sobre o suicídio, não querer trazer aquilo de uma forma espetacular, com até uma certa glorificação, uma romantização sobre tais eventos, porque isso pode, de maneira muito clara e concisa, através desse efeito Werther, levar pessoas a repetir tal ato. Então, eu, como psicólogo, oriento a todos que aqui estão, cautela, procurar ajuda. Se você vê que alguém não está tão satisfeito, não está tão feliz, ou está dando sinais, né, que isso possa acontecer, encaminha ela para o profissional, encaminha ela para as pessoas que saibam lidar com isso. E sempre, nesse mês de Setembro Amarelo, que eu estou falando aqui, sempre levar em consideração o pedido de ajuda do CVV, né, o que eu falei no vídeo anterior. O CVV é a valorização da vida. Então, se você estiver em desespero, se estiver muito para baixo, ou se você precisar de suporte, ligue para o CVV. Agora que eu já expliquei para você sobre o efeito Werther, que eu disse no vídeo anterior, agora você sabe o que é o efeito Werther, peço vocês que curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com quem está sofrendo com a questão de baixa autoestima, dificuldade com lidar com os sofrimentos da vida e, principalmente, encaminhe para as pessoas que você acredita que possa estar pensando em fazer tal ato. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Obrigado por ficar até aqui.